aula eu vou te ensinar a fazer manteiga vegana para confeitaria. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou te ensinar a adaptar a receita de uma forma muito simples para você poder fazer essa mesma receita, mas de repente para um folhado que você queira fazer. Ou um curd, uma sablé, um chantilly, um buttercream. Todo tipo de adaptação você vai entender direitinho como é que você consegue transformar essa receita para o que você precisa. Meu nome é Lara Monide e esse aqui é o meu canal onde eu te ensino a confeitaria vegana, a confeitaria vegetal, sem leite, sem ovos, sem trigo, inclusiva do jeito certo, porque a confeitaria vegetal é feita de detalhes. Você precisa aprender a pensar como uma confeiteira vegana e aqui eu te ensino todos esses segredos. Bora pra aula! Existem muitas receitas de manteiga, margarina vegana por aí. Normalmente são receitas para você passar no pão, ficar gostosinho e tal. Só que o que acontece? Muitas marcas lançaram manteigas nos últimos anos. Então, basicamente, você só vai fazer sua manteiga se você realmente não encontrar nenhuma aí na sua cidade, for difícil para você. O que eu quero te apresentar aqui hoje é uma manteiga diferente dessas todas que você encontra por aí, que é uma manteiga vegana para doces, para confeitaria vegetal. E por que? Você vai falar, Lara, mas no que ela é diferente? Por que você veio com esse conceito da manteiga para confeitaria vegetal? Porque aqui você aprende a trabalhar os ingredientes como assim uma mestra da confeitaria, como uma maga dos ingredientes. E é isso que eu quero, que você aprenda a olhar os ingredientes de maneira inteligente para você poder pensar e chegar exatamente no resultado que você quer. Por exemplo, se você faz folhados ou quer fazer algum tipo de folhado e você não pode usar a manteiga de origem animal, é muito importante você entender o quanto você vai colocar de gordura saturada, que eu tenho aqui, ó, manteiga de cacau, que é essa gordura aqui em estado sólido, e o quanto você vai colocar de insaturada. E eu tenho aqui um óleo de girassol, mas poderia ser azeite, qualquer tipo de óleo, né, de gordura insaturada que você goste. Percebe que vai muito além? Então é isso que você vai aprender aqui hoje. Então vamos lá. Basicamente, o que você precisa, os ingredientes básicos para fazer uma boa manteiga para confeitaria vegana, para confeitaria vegetal. Você vai precisar de um óleo, né? Então uma gordura insaturada, ó. Ela é flexível, é maleável em temperatura ambiente e gelada. E aí eu tenho uma gordura saturada. Então, a manteiga de cacau, ela inclusive em temperatura ambiente, ela segue bem rígida. Mas não precisa ser só a manteiga de cacau, se de repente você não gosta ou não tem acesso. Pode ser também o óleo de coco e a gordura de palma. Lembrando que eles são todos gorduras saturadas, mas eles são muito diferentes. A manteiga de cacau, ela é muito rígida. A gordura de palma, ela vai ter ela já vai parecer, né? Aquele ponto pomada, ela é muito cremosa. Mesmo em temperatura ambiente, ela continua muito cremosa. Quer dizer, né? Temperatura ambiente, eu tô aqui em São Paulo. Se você estiver num lugar muito quente, em temperatura ambiente pode ser que ela fique já líquida. E em terceiro lugar, a gente tem o óleo de coco, pode ser com sabor, sem sabor, extra virgem, não importa, tá? O tipo de óleo de coco que você tiver aí. O óleo de coco é o que derrete mais facilmente, porque a 25 graus ele já entra em ponto de fusão. Então, sempre que você for usar o óleo de coco, eu sei que tem muita gente que adora o óleo de coco, e tudo bem, você tem que entender que ele vai realmente derreter com muito mais facilidade do que uma manteiga vegana feita com a manteiga de cacau, tá? Então, se você depois vai fazer aqui uma manteiga para depois fazer um buttercream, né, vegetal, você precisa lembrar desse detalhe, porque senão você pode ter uma péssima surpresa e simplesmente ter ali um buttercream que está se desfazendo em cima do bolo, ok? Primeiro, então, ponto são os dois tipos de gordura. Segundo ponto que você precisa levar em consideração quando você está fazendo uma manteiga vegetal. Você precisa entender quanto você coloca de cada um desses ingredientes. Aqui eu tenho uma maior proporção do óleo, né, que é a gordura insaturada, para uma menor quantidade de gordura saturada. E por que isso é importante? Quero que você observe. Olha a diferença desse ingrediente, que é completamente líquido. Ele vai trazer essa característica para a sua manteiga. Quanto mais você colocar de óleo ou azeite,
mas vai ser uma manteiga mais cremosinha, até de repente que não para ali, você vai tentar fazer um trabalho de bico, fazer um creme manteiga, né, uma musseline ou qualquer outro tipo de creme que leva muita manteiga, e você vai perceber que se a sua manteiga vegana tiver muito óleo, vai ficar mais molinha. Então, é muito importante que você fique de olho, você vai ter a receita aqui na descrição, então, mas é muito importante que quando você for fazer, faça a primeira vez do jeito que eu tô aqui te mostrando, mas a partir disso você consegue começar a mexer. Falar, sabe que eu acho que a Lara colocou muito óleo e para o que eu quero, eu preciso ainda ela mais firme. Porque se você for fazer um folhado e você precisar de uma manteiga mais firme e a temperatura ambiente, o lugar onde você tá muito quente, tá derretendo muito rápido, então você vai ter que começar a repensar essa proporção e talvez colocar mais gordura saturada, manteiga de cacau, óleo de coco, a gordura de palma e menos óleo. Percebe que é uma outra forma de ver, talvez até uma receita parecida com o que você vê por aí, mas essa chavinha, esse óculos da confeiteira vegana que eu tô colocando em você, que aí você começa a ver do jeito certo e começa a fazer as receitas já com uma outra percepção. Então, assim, dependendo do que você for fazer, do que você precisar, você percebeu que derreteu muito rápido? Aumenta um pouquinho a proporção. Se você colocar 50 gramas a mais de gordura saturada, coloque 50 gramas a menos da insaturada. É sempre essa lógica, tá? A quantidade total de gordura insaturada e saturada tem que continuar a mesma. Você não pode só aumentar. O que você aumentar de um lado, você tira do outro, porque a gente tem que manter a mesma quantidade de gordura, ok? Muito bem. A partir disso, como é que a gente vai fazer para juntar tudo isso e ficar com cara de manteiga? Eu tenho aqui um segredinho que é a quinta maravilha. Não, quantas maravilhas tem no mundo? São 7? Eu nem lembro. Essa é a 8ª maravilha, então. Como a quinta? É a 8ª maravilha e é vegana. A 8ª maravilha que é a aquafaba. Pode ser aquafaba de feijão branco, de grão de bico. Você consegue testar até de outras leguminosas, tá? Faça seus testes. Faça sua aquafaba normalmente, reduza pela metade, sempre é assim, a gente reduz pela metade para não ficar com muita água, senão ela fica muito aguada. E a aquafaba, se você não sabe, ela é uma emulsão piquerim. Lara, que nome bizarro, nunca ouvi falar disso. É o seguinte, quando tem moléculas de gordura em um meio, ela não vai permitir que elas fiquem juntinhas de novo a ponto de ficar sólida. Então, quando você tem assim uma gordura saturada, ela não vai permitir que elas se juntem completamente. Então ela vai separar essas moléculas e vai deixar o quê? Cremosa. Ela vai ajudar também a misturar a gordura insaturada e a saturada. Então vai trazer ainda mais cremosidade. Não se esqueça nunca, sempre que estiver soltando gordura de algum preparo, um buttercream é perfeito para isso. Coloca um pouquinho de aquafaba, bate com a aquafaba e vai colocando, tá? Quanto mais reduzida, melhor, porque senão você vai trazer muita água para a mistura. Então é importante que você reduza. Mas esse é o segredinho. Lara, não uso aquafaba, não quero usar aquafaba. O que você pode usar? Vou deixar aqui embaixo essa receita também. Você pode usar água e um pouquinho de lecitina de soja ou de girassol. Aqui eu vou te ensinar a usar a em pó, mas se você fala, poxa, tá difícil, eu não vou pedir só para isso, de repente não tá tão fácil aí, pode usar a líquida, tá? Mas você, como ela é líquida, ela não é tão concentrada. Então o que eu recomendo? Coloca ali 30% até 50% a mais do que está indicado na receita se você for usar a lecitina líquida, tá? Porque como ela não é tão concentrada, você vai precisar aí medir e elas são diferentes, tá? Não são todas iguais em todos os lugares. Mas como é que você vai saber se ela funcionou? Eu já vou te mostrar quando eu fizer a receita, como que você sabe se a quantidade de lecitina foi suficiente, tá? Bora para a receita? Primeira coisa que eu vou fazer é derreter essa gordura. Pode colocar o óleo junto. E vou levar para o micro-ondas para derreter. Se você não usa micro-ondas, tudo bem, você pode colocar ali num banho-maria, enfim, em algum local mais quente para ela derreter. Eu preciso que derreta por completo a gordura saturada, no caso aqui a manteiga de cacau, porque aí
eu vou usar o meu mixer, no seu caso, se você não tiver mixer, pode usar o liquidificador. Vou usar o mixer para o quê? Misturar a aquafaba aqui e deixar tudo mais integrado, tá? Então, já vem. Pode ver, ó, já derreti completamente a gordura saturada, a manteiga de cacau, né? E agora, como que eu vou fazer? Tem algumas receitas por aí que você até vai encontrar que eles fazem com a aquafaba. E aí fala para você colocar em fio enquanto você está mixando ou batendo no liquidificador. Por quê? Por que você vê isso de colocar em fio? Porque a aquafaba, como eu disse, é uma emulsão Pickering. Então, ela vai ajudar a emulsificar, a deixar isso com aquela textura cremosa. Não agora, porque daqui a gente vai levar para gelar. Mas ela vai ajudar. Então, a ideia da pessoa é que ela já bata e já tem essa função. Mas não precisa. Não precisa. Eu simplesmente viro a aquafaba aqui dentro e vou mixar. E aí você fala, Lara, mas aí ela vai continuar separando. Não tem problema, ela está separando porque essa gordura ainda está muito quente e ela até esfriar, ela vai continuar muito instável. Você percebe? Estou colocando os óculos da confeiteira cientista para você começar a entender. Confeiteira vegetal tem que entender dessas coisas, senão você fica sofrendo, tendo que colocar em fio, não precisa de nada disso. Pode só colocar do jeito que tá, a gente vai mixar. Eu vou levar para a geladeira, vai ficar ali a noite toda, 8 horas. Quando eu trouxer aqui mais tarde, né, após essas 8 horas, você vai ver que ela ainda vai estar separada, não vai estar boa. Eu vou mixar de novo, porque ela já vai estar mais estável e ela vai ficar plim, perfeita. Quando você pensa que ela vai dar errado, ela dá muito certo. Então, você tem que entender aqui que o quê? A gordura muito quente, ela vai ficar instável mesmo. A aquafaba não vai conseguir cumprir perfeitamente a função de deixar todo mundo separadinho e cremoso. Ela precisa esfriar primeiro. Então, é só isso. Pode colocar, mixar ou bater no liquidificador e a gente leva para gelar. É só isso. Observa como ela vai começar, conforme eu vou batendo, vai começar a misturar isso. Mas é normal, eu vou bater por até 1 minuto. Só que é normal que você leve para a geladeira e mais tarde, quando você for olhar, ela esteja meio separada em 2 fases. Tudo bem, é o esperado, tá? Viu como ela virou outra mistura totalmente diferente do que a gente tinha antes? Esse é o resultado da emulsificação. Ela vai ficar assim, numa fase só, né? Você não vai ver aquela aquafaba de um lado, gordura do outro, não. E ela vai ficar turva, porque justamente emulsificou. Agora eu vou levar para gelar e quando eu voltar, você vai ver que vai parecer que deu tudo errado, mas eu garanto que você está muito enganada e que deu muito certo. Então, já já eu volto daqui umas 8 horinhas para te mostrar como é que ela fica e a gente finalmente terminar e deixar ela prontinha para todo e qualquer preparo da confeitaria vegana. Já deixei a minha manteiga na geladeira por 8 horas, você pode deixar um pouquinho mais, tá? 6 horas ela deve já cristalizar o suficiente, tá? Você vai ver que quando ela ficar assim, ó, firme. Como eu havia dito, ó, tem aqui uma segunda fase, vê? Fala, pô, não funcionou. E aí se você olhar bem de pertinho, você vai ver que ela não tá tão cremosa. Ela não tá nem tão fluida, líquida como era o óleo, mas também não tá tão rígida quanto a manteiga de cacau. Você vai ver que ela ficou ali querendo ficar mais suave, mas não ficou cremosa. É normal, porque agora a gente vai mixar novamente, integrar tudo isso e ela vai ficar perfeita. Dá uma olhadinha. Você tá vendo? Antes a manteiga de cacau não fazia nem isso, então ela está mais. Só que, ó, olha como ela fica, uma textura que não é a que a gente quer para uma manteiga. Então é por isso que agora eu vou mixar, ó, novamente, misturando tudo e você vai ver que vai ficar lindona. Aqui no fundo, basicamente, eu tenho o quê? A minha aquafaba, que ela chegou a misturar o óleo com a manteiga de cacau, mas como estava muito quente, não consegue emulsificar, juntar todo mundo. Então agora eu vou mixar novamente justamente para juntar todo mundo, agora que ela já está estável, porque a gordura já esfriou por um certo número de horas, então ela está mais estável e agora quando eu for mixar nessa temperatura, tá a 5 graus. 6, 7 graus, temperatura de geladeira, até 10 graus.
Nessa temperatura, agora sim, ela vai integrar todo mundo. Vou colocar aqui num pote para ficar mais fácil para visualizar e para mixar. E se você tem um liquidificador, você pode tirar do pote, qualquer pote que você tenha colocado, colocar direto no liquidificador e bater também do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui com o mixer, tá? Não tem diferença nenhuma. Coloquei toda a minha manteiga vegana para a confeitaria aqui, porque vai ficar muito mais fácil para mixar e para mostrar para você, tá? Você olha assim, parece que deu errado, tá? Ela pode ser que a sua fique um pouquinho mais sólida ou mais cremosa. Não se preocupe com isso, porque isso tem muito a ver com a temperatura que estava quando você mixou. Então, não precisa se prender nesses detalhes, que às vezes eu sei que vocês me mandam nos comentários, tipo, mas a minha, na hora que eu fui mixar, ela tava assim, assim. Não importa, tá? Isso é só um detalhe. O que eu vou fazer agora? Vou começar a mixar no máximo, tá? Na velocidade 2 e no máximo. Por quê? Porque eu quero que ela comece a integrar tudo isso. Eu coloquei aqui aquela parte de cima que estava um pouquinho mais sólida e aquela água que estava no fundo, que é a aquafaba misturada um pouco ali com tudo. Então você vai ver que rapidamente ela vai começar a integrar e vai surgir uma manteiga cremosa bem bonita. Ó, tá vendo? Começando a surgir. Ai, perdão. Ó a água toda no fundo, tá vendo? Isso aqui é a aquafaba misturada um pouco com os ingredientes. Viu como rapidamente, isso não foi nem 5 minutos. Rapidamente ela já virou um creme. Agora eu vou raspar para poder o quê? Realmente mixar, bater toda essa manteiga, não ficar com pedacinhos de gordura mais firme, mais sólida, perdidas no meio. Se você for fazer com um liquidificador ou até um processador, você vai ter que fazer a mesma coisa. Raspar para ela continuar batendo. Você vai notar também que ela vai aumentar a temperatura. Quando eu comecei, ela estava em torno de 5 graus, que era a temperatura da geladeira. Agora ela já está aqui em torno de 18 graus. Então é assim, ela vai sendo aquecida e emulsificada ao mesmo tempo. Então não se preocupe. Se tiver muito calor onde você está fazendo, talvez você precise apressar esse processo para ela não derreter tanto, porque afinal, manteiga, né? A partir de uns 33 a 35 graus ela já começa a derreter. Então isso é normal, mas aqui tá bem longe, então eu posso trabalhar com tranquilidade. Só uma observação, esse é o momento onde você pode acrescentar, se você quiser, uma pasta de amêndoas, uma pasta de avelãs, de amendoim, qualquer saborizante. Se você quiser fazer ela salgada, né, assim uma pastinha, pode colocar nesse momento, você pode colocar alho, ervas finas. Então esse é o momento para você colocar alho, sal, ervas finas, qualquer ali temperinho que você quiser trazer para sua manteiga se você for comer pura. Ah, e tem mais uma coisa, se você quiser acrescentar essa pasta de oleaginosa para trazer um pouquinho mais de sabor, esta pasta vai ter assim uma função mágica, porque a pasta ela ajuda a dar mais cremosidade. Então lembra que a gente colocou uma gordura saturada, uma gordura insaturada e a aquafaba ou água elestina para juntar e fazer virar uma manteiga. Quando ela vai para a geladeira, você vai ver que ela vai ficar assim firme, como qualquer manteiga, tá? Tranquilamente, você consegue passar no pão e tal. Se você quiser deixar mais cremosa ainda, não precisa colocar mais água, tá? Você pode colocar ou mais óleo, que vai trazer maior cremosidade e mixar novamente, bater novamente, ou uma pasta de oleaginosa, que também vai dar essa mesma função, tá? Então fica essas dicas para você adaptar do jeito que você quiser. Vou agora raspar e já termino de bater e tá pronta a minha manteiga. E está pronta a nossa manteiga vegana para confeitaria, bem cremosa e bem branquinha. Ela é muito perfeita para fazer um buttercream vegano. Nossa, maravilhosa! Chantilly, curd, uma sablé, porque a gente tem que colocar uma fonte de gordura e ela é perfeita porque ela é cremosa, então fica mais fácil colocar, abrir a sablé e colocar na forma, ó, onde você quiser, em folhados, em recheio para macarrão, o que você quiser, ela realmente funciona. O que você precisa agora? Armazenar, né, na geladeira até 1 mês, ela bem tampadinha, tá? Num pote de vidro ou algum tipo de metal, inox, alumínio, tudo bem, mas bem tampada. 1 mês na geladeira e ela pode ficar até 3 meses congelada sem problema nenhum. Quando você usa aquafaba, você tem que ficar realmente
de olho. Se a sua aquafaba não tiver assim com a validade ali recém-feita, sabe, assim, em até 3 dias que você fez essa aquafaba, mas até 3 dias mesmo. O perigo é que ela comece a criar fungos, tá? Porque a aquafaba ela vai sim diminuir a validade. Se você quiser ficar um pouco mais tranquila, eu recomendo que você use água e alestina de soja. As 2 receitas estão aqui abaixo, mas se você quiser receber um PDF bonitinho, preparado para você por e-mail, clica aqui embaixo no link, se cadastra para você receber não só essas receitas assim bem organizadinhas, mas também todas as novidades que a gente traz com ingredientes e técnicas, porque isso só vai para quem está na nossa lista de e-mail. Então, espero que você tenha gostado. Eu vou agora guardar a minha manteiga, porque eu tenho muita sablé para fazer. E depois me conta aqui embaixo onde é que você usou essa manteiga, se você gostou, que adaptações que você fez aí para ela ficar ainda mais gostosa, eu vou adorar saber. E te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!